E sou um homem realizado. Amém. Não porque sou casado, não porque tenho filhos, nem porque consegui alguma coisa na vida. A minha realização está em Cristo. Ele é a única razão de eu estar aqui e eu viver. É a alegria da minha vida. Ça va? Estou na Europa como missionário há 27 anos. Nunca morei na Europa. Eu, no ano de 1990, eu estava numa conversão da Adonep, no Rio de Janeiro, e um pastor de Salvador, chamado Átila Brandão, me disse bem assim: você vai para um país, quando chegar lá, abençoa-o. Aí ele me deu uns travel check de $1.000. E eu falei assim: trocar esse travel check, eu vou reformar o quarto dos meninos. Aí Deus falou comigo assim: não saia do meu propósito. E eu disse: qual é o teu propósito? Vá para Portugal. Fazer o que em Portugal? Não conhecia nada. Mas Deus sempre tem uma ponte. Deus sempre tem uma ponte, uma porta. Aí eu lembrei-me de um missionário que foi missionário em Portugal. Liguei para ele, me deu contato e vim para Portugal. Cheguei em Portugal, marinheiro de primeira viagem, faz muita besteira. Eu não tinha ligado para me comunicar que eu vinha. As portas da birra estavam fechadas. Lembrei-me de um amigo que morava em Paris, liguei para ele e vim para Paris, retornei para Portugal. Quando eu voltei para o Brasil, eu disse: muito obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade de vir aqui, mas não precisa me mandar mais, porque eu nunca mais quero voltar nesse lugar. 6 meses depois, estava de volta em Portugal. Fiquei 2 anos indo e voltando em Portugal, trabalhando no Chelas, nas piores favelas de Portugal. Aí eu estava pregando em Belo Horizonte, que é de BH aqui, da Igreja Batista da Floresta, pastor Grauco. Eu estava lá pregando, e eu lá pregando, uma moça falou bem assim: olha, eu moro na Suíça, eu quero muito se receber da Suíça. E eu fui para a Suíça em outubro de 1992 e fiquei até o ano passado, indo e voltando, habitando já da Europa, entre Suíça e Portugal, há mais de 4 anos, se eu não me engano. Mas eu nunca abri igreja, porque eu entendo o que é princípios, e quando princípios mexe no reino espiritual, você tem que ter uma legalidade em todos os aspectos, para que as brechas não sejam abertas e o diabo não tenha legalidade na sua vida, porque Europa não é um lugar comum. Europa é um lugar de principados e potestades e dominadores dos ares, de demônios terríveis, milenares, que habitam aqui, preparando o caminho do anticristo. Então aqui não é brincadeira. Aqui você é cristão ou você não é cristão. Você ama Jesus ou ama ao dinheiro. Você pode ter a sua vida, ter os seus projetos, porque Deus diz: projetando tu alguma coisa, lhe será firme, e a luz do Senhor brilhará no seu caminho. Você tem que ser ambicioso, você só não pode ser ganancioso, porque a ganância leva à destruição, e a ambição faz você galgar em Cristo lugares altos. Eu tenho 57 anos completo. Ela perguntou ao pastor bem assim: pastor, eu não tenho terno para pregar na sua igreja, não. Ele falou assim: eu quero ouvir a sua voz, não terno. Por quê? Porque eu estou 2 anos em dieta, e eu emagreci 20 quilos, e eu perdi todo um guarda-roupa. Eu tive que emagrecer, e
Todo dia eu caminho 2, 3 horas profetizando que eu nunca mais terei barriga. Vai embora daqui, você não pertence a mim, no nome de Jesus. Será queimado? Eu vou caminhando e vou batendo na barriga e vou profetizando. Então meu manequim era 44, hoje já é 40 largo. Já dei uma boa caminhada, né? Eu não sabia que eu era obeso, que eu era tão gordo. Mas quando eu fui fazer o exame, o médico disse: você tem 35 quilos de gordura na barriga, entre as vísceras. E você não pode nem fazer lipo, se precisar. Você tem que fechar a boca. Irmãos, eu era um glutão e não sabia. Eu comia 3 pães de manhã. Todo dia pão de manhã. Abriu a padaria, aquele cheirinho de pão, café, pão, queijo, manteiga. Diga assim: o Senhor cuida. O Senhor cuida de nossas vidas. Eu comendo meu bom pão de manhã, alguém chegou a mim, que creio que é o Espírito de Deus, e disse: por que você come 3 pães? E eu levei um choque, e eu nunca mais consegui comer 3 pães. O Senhor naquele dia me deu graça. Quando, irmão, eu vou pensar em comer 3 pães, eu digo: eu me proíbo a isso. Eu não posso. E a vontade de comer é maior do que tudo. Mas resisti ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, e Ele fugirá de vós. Amém. Conseguiu? Então, salvar, tudo bem, não se preocupe. A esperança para a árvore que for cortada. A vida, ela é surpreendente. E tem um que é desde o princípio, a atividade dele é matar, roubar e destruir. E nós estamos aqui porque tem um que veio para desfazer de toda a obra do diabo. Aplaude a ele. Amém. Eu amo a palavra do Senhor. Amém. Porque quando eu me converti porque eu ouvi a palavra do Senhor. Eu falei com o pastor assim agora: eu já passei por aqui. Por quê? Porque eu sou observador. E sou sensível às coisas. Eu sempre trabalhei com arte. Antes de conhecer o Senhor, eu fazia show, eu cantava, eu fazia Betânia, fazia Marrom, que é a Alcione, fazia Ângela Maria e incorporava em mim os tipos de cantores. Eu dobrava e também cantava. E me tornei um cabeleireiro internacional. Quem conheceu a Varig Viação? São tudo garotões, que bênção, né? E a Varig, eu fui cabeleireiro Miss Varig, Rio de Janeiro, um bom tempo. E então sempre mexi com arte. E eu era nasci num lar muito simples. Meu pai era motorista, que já partiu para o Senhor. Minha mãe sempre foi uma mulher desequilibrada e adúltera. Eu conheci muitos amantes da minha mãe. No meio dessas confusões todas, eu tentei o primeiro suicídio. Porque eu tinha depressão
profunda. Eu nem sabia que era depressão, porque eu morava numa roça, que não tinha luz, não tinha nada. Não sabia nem que era a palavra depressão. Mas eu já era marcado pelo inferno. O diabo já tinha traçado o projeto para a minha vida. E eu sempre gostei de coisa de mulher. De brincar de comadre, de bonequinha, de comidinha. E sofri o primeiro estrupo criança. E fui estrupado muitas vezes. E às vezes era necessário ter 5, 6 homens ou mais para usar o meu corpo, senão eu apanhava. E eu preferia ceder para eles do que apanhar do meu pai, que era 1000 vezes pior. Era um filho rejeitado pelo meu pai. Meu pai ia trabalhar, me deixava amarrado de fio no banheiro. Aí minha mãe desamarrava até ele chegar. Eu tinha que... Foi uma vida terrível. E eu, jovem ainda, eu estava em Niterói. Quem conhece Niterói aqui no Rio de Janeiro? Em uma praça, não estamos em casa, hein? Estava numa praça chamada Praça Araribóia. E dessa praça tinha um montão de moças. Eu pude constatar que era homem. E eu comecei a me hormonizar. Eu, durante o dia, era um garoto normal, mas às 6 horas da tarde, à noite, eu pulava o basculhante do banheiro, vestia a roupa da minha mãe ou de alguém, ia me fazer vida, de andar como mulher, da Praça Tiradentes do Rio de Janeiro e da Praça Araribóia, em Niterói. E eu tinha prazer quando meu pai me encontrava nas barcas à noite, de madrugada, amanhecendo o dia. Eu odiava meu pai, eu odiava a família. E de tanta loucura que eu fiz, já ladrão, que já sabia roubar. Eu, menino digo assim, 12, 13 anos, eu sabia abrir cofre de loja e roubar dinheiro sem ninguém me ensinar. Mas Jesus me amou. Jesus me amou. Eu nunca fiz da minha vida ministerial um meio de vida. Eu não preciso do Evangelho para viver. Eu preciso de Cristo para viver, porque Ele é a razão do meu viver. Aplaudem Ele. Perdão. Me perdoem. Vocês têm costume de, às vezes, falar com alguém brasileiro e responder em inglês? Quem tem esse costume aqui? Eu fiquei 20 dias em Geneve agora, cuidando de um trabalho, e eu respondo o tempo todo em francês, aí a pessoa fala comigo, eu automaticamente eu respondo em francês. Mas é normal nosso, né? Aí minha mãe me internou no hospital de maluco. Porque a origem não era espiritual, porque eu fiz primeira comunhão na igreja católica. Eu frequentei centro espírita, umbanda. O problema não era, sabe, espiritual, era problema mental. Então eu fui internado, irmãos, como louco. Algumas vezes algemado, preso em jaula, tipo de prisão, que eu não podia ficar junto com os pacientes. Eu ficava trancado no quarto ou amarrado da cama com sossega-leão. Quem sabe o que é sossega-leão aqui? Sossega-leão abate na hora. Então, da sossega-leão eu me amarrava. Então, como é que eu andava no hospital? Com 16 anos, eu raspei a cabeça do candomblé. Porque o diabo falou que eu ia morrer.
E eu roubei uma gilete dentro de uma barbearia do hospital e retalhei todo o meu corpo em gilete. E logo após eu entrei para o candomblé e me tornei Ialorixá do candomblé. Vou contar a minha história, por favor. Eu nunca dei um testemunho tão... Só me dá sol, tá? Só aumenta. Um pouquinho mais. Tá bom. Era como ovelha desgarrada, e ele me buscou. Era como um poço de água suja, e ele me limpou. Eu era qualquer coisa esquecida, não sorria, não cantava, eu não tinha alegria. Hoje vivo uma nova primavera, porque em minha vida está Cristo Jesus. Era como um barco à deriva, e ele me guiou. Era como um charco de pecados, e ele, Jesus, me perdoou. Eu era todo mal nesta vida, não sorria, não cantava, eu não tinha alegria. E hoje vivo uma nova primavera, porque em minha vida está Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Consegui cantar com dificuldade, mas consegui. E eu não gosto muito de falar de passado, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Amém. As coisas velhas, eu tenho ojeriza. Há pessoas que vêm dar testemunho e fica com sensacionalismo, com emocionalismo barato. Aí andou 1 quilômetro, diz que andou 10, e conta tanta desgraça. Nós não precisamos contar desgraça, porque o Espírito de Deus testifica quando alguém fala a verdade. Amém. É uma palavra de poder que transforma o mundo. Aleluia. Amém. Eu falei com o pastor, se tivesse uma pessoa aqui, eu pregaria para uma pessoa só. Por quê? Porque uma pessoa convertida, ela gera mais 1000 conversão. Amém. Amém? Amém. A coisa importante... Eu posso parar pelo microfone ou está gravando? Está gravando? A coisa mais importante do Evangelho, principal do Evangelho, primordial da cruz, é a transformação de vida. Jesus, ele veio destruir Adão, que é a obra da carne, para recriar em nós um espírito novo, o espírito de Cristo, o espírito da ressurreição, o espírito da santificação. Amém. Deus abençoe esta igreja pelo propósito desta semana, e quem fizer vai ser muito abençoado. Amém.
Eu larguei eu fiquei no Candomblé um bom tempo, preparando filhos de santo. E quando eu saí do Candomblé, vim para a casa da minha mãe, eu fui visitar uma amiga minha enfermeira. Pensa numa mulher perturbada. Mas eu amava ela, porque ela me dava amor que minha mãe não me dava. Ela me ouvia, ela gostava dos casos que eu contava para ela. Quando eu parei na vida de travesti, de me vestir de mulher e de me hormonizar, eu entrei numa outra linha. Entrei numa linha de andar com caminhoneiro. Então eu pegava carona de caminhoneiro e rodava Rio, Vitória, Salvador, voltava, tudo de carona, me prostituindo, não ganhando dinheiro, tendo relações normais, sem interesse nenhum a ganhar dinheiro. E eu fui visitá-la. Deus tem os seus caminhos perfeitos. Eu conheci um pai de santo no Candomblé. E eu cheguei para ele um dia, que encontrei ele na rua. Não vou falar o linguajar que eu falei, que é uma palavra pejorativa que não é pensa, não edifica ninguém. Eu perguntei para ele assim: você me arruma um trabalho para mim? Ele disse: você gosta de cabelo? Aí eu disse: eu amo cabelo. Mas eu era muito louco, não sabia nem o que estava falando. E ele me levou para o salão para ser auxiliar dele. E eu descobri que eu tinha utilidade. Quando eu descobri que eu tinha utilidade, eu comecei a observar tudinho. Aí, no hospital que eu fui internado, me arrumaram um lugar, sobre o Hospital Colônia de Rio Bonito. Me arrumaram um lugar para me cortar cabelo da geriatria e das malucas. Então, eu aprendi a cortar cabelo em hospital de louco. Aonde eu fui louco, eu aprendi a ser profissional e fui um excelente profissional. Aí Deus me tirou daquela vida de podridão que eu andava. Até que um dia eu fui da casa desta minha amiga, era um domingo, e eu cheguei da casa dela, tinha uma coisa, a qual me chamou a atenção. Uma palavra que Isaías profetizou, que ele é o príncipe da paz. E o cristão tem a paz a qual excede a todo entendimento. Porque o nosso Deus, ele caminha no meio da tormenta, aleluia. E nenhum mal nos sucede, nem praga alguma chega à nossa tenda, mil cairão ao nosso lado. É ele quem faz cessar a guerra até os confins da terra, e pode explodir tudo. Nós estamos em paz, que nos aquietamos e sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Amém. Aí eu contei uma paz, não tinha bebidas, não tinha palavrões, eu não consegui xingar, porque minha boca era uma coisa terrível. E eu perguntei: o que está acontecendo com a senhora? Aí eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Irmãos, é uma coisa muito comum. Eu aceitei a Jesus como Salvador. Mas se o seu coração crer e que tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo tu e a tua casa. Amém. É uma palavra dinâmica e que explode o inferno. Glória a Deus por isso. Oh, glória ao Senhor. Eu ouvi aquilo, mas aquilo me incomodou. Foi a paz. Eu disse: hoje à noite eu quero da sua igreja.
Claro que eu não ia para a igreja dela, sabe? E nem foi eu que falei. Foi o próprio Deus que abriu minha boca e falou. Porque meu caminho era outro, totalmente oposto. Porque no Candomblé, você, no tempo que você está ali de obrigação, você não tem relação sexual com ninguém, você tem uma vida abnegada de muitas coisas. E com muito respeito e seriedade. Não sei porque o cristão, ele não leva nada a sério. Ele não tem coragem de jejuar uma semana o Wi-Fi. Sabe, porque nós nos tornamos viciados em estar ali. Mas quem tem coragem e é homem para isso, em largar, a não ser uma chamada de emergência, mas esquecer notícias e as fofocas, e dedicar aquele tempo que tu tira ali para orar e louvar ao Senhor, Deus vai fazer algo de extraordinário na sua vida. Amém. Eu raspei a cabeça tocando candomblé porque eu era muito doente. Eu tinha um corpo todo cheio de ferida. Eu tinha palpitação no coração. Eu tinha crises que caía onde eu estava. E daquela noite, ela passou, chegou da minha casa, e eu fui à igreja evangélica, chamada a Assembleia de Deus em Alcântara. Aí cheguei ali, me sentei. Vocês imaginam uma igreja extremamente tradicional. Na época, você chegar, eu não tive que me arrumar, cortar cabelo curto, eu andava de bota serrê até aqui, e de colar vermelho até aqui, eu era o que eu era. As pessoas sabiam quem eu era. Eu reava obrigação para demônios de dia das encruzilhadas. Aí eu sentei na igreja. Eu lembro do primeiro hino que eu me lembro até hoje, que já são 40 anos. Vai fazer esse ano 40 anos que eu conheci o amor de Deus. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. E sendo bem assim, já sei uma flor gloriosa, entre mil mais beleza terá, a rosa de Saron preciosa, que brilha em todo lugar, no vale de sombra e morte, na altura de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é... E ouvi aquele hino, e aquilo começou a entrar, eu comecei a observar, e comecei a gostar, que eu comecei já a receber a unção da paz. Aonde está o Espírito de Deus, a alegria, a paz, a harmonia, a comunhão, a ressurreição, a restituição, há coisas tremendas que Deus faz através da presença do Espírito de Deus. Por quê? Porque está escrito que o Espírito de paz afastará Satanás. Oh, aleluia! Amém. E eu peguei, o pastor abriu a Bíblia. Pastor Armando Baris, que já dorme no Senhor. E ele abriu a Bíblia e pregou sobre o profeta Elias. E sobre os profetas de Baal. E pregou, eu estou lá observando ele pregar. Eu não estava ali sozinho, queridos. Eu estava ali acompanhado com legiões de demônios. Não estava ali sozinho, não. Porque chegou esse exato momento, eu perguntei a um demônio como eles conheciam minha vida, e me desafiavam. Por uma palavra, é importante estar atento ao que se fala na igreja
E não perder uma palavra. Porque um ponto, Deus pode mudar a história da sua vida. Amém. O pastor falou bem assim: porém, os profetas de Baal se cortavam e se retalhavam entre si. E Baal não respondia. Então, se Baal viajou para Paris, foi fazer uma viagem ao Japão, ou passar as férias no Brasil, mas Elias clamou ao Deus de Israel uma só vez. A Bíblia diz que eles clamaram a noite todinha, porque ele tem ouvido, mas não ouve. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir tuas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar o teu rosto sereno e meigo. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos o gozo infindo. E ao ver a gravura nos quadros pintado daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus como ele é. Quem vai ver? Aplaude com vontade, gente. É pra ele. Aí eu me converti, ouvi aquela mensagem, porque eu lembrei-me dos cortes do meu corpo. Eu tenho corte visível, de gilete e de navalha. Aqui, 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 dos pés, da mão e da cabeça. Eu aceitei a Jesus como Salvador. Na verdade, irmãos, eu nem sei o que eu fiz. Quando eu vi, eu estava lá na frente. Aquele que está em Cristo, nova Criatura é. Conhecereis a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Fui para casa. Primeiro milagre, eu dormi. A pior coisa que tem é a depressão e a falta de sono. Eu tomava um prequitil de 100 miligramas e não dormia. Gente, eu confesso uma coisa para vocês. Eu durmo há 40 anos. Já dormi até em pé com o ônibus lotado, e quando eu vi, passei do ponto. E dei glória a Deus. Eu dormi. Quando eu acordei na segunda-feira,
Vocês imaginam um rapaz, que era um rapaz, mas eu fiquei na loucura de homossexualismo de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 para 18 anos. Nessa faixa etária eu fiz coisas que ninguém me acredita. Com 17 para 18 anos, Deus me resgatou. Eu acordei Jorge. Você imagina você acordar e você se identificar com quem você era, porque eu sempre fui uma mulher. A minha mente era feminina. Eu sonhava em casar com um homem. Não é hoje essa aberração de homossexualismo, que hoje é uma coisa terrível. E eu exalto o mau cordeiro, se é uma coisa que eu abomino, é o homossexualismo. Porque eu sei que o homossexualismo é anti-Deus, anti-imagem de Deus, é anticristo. A palavra de Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus não tem filhos gay. Deus tem filhos homens transformados para a sua glória. Amém. É difícil quem viveu a vida de mulher, andava como mulher, falava como mulher, tinha prazer em dizer que era mulher. E naquela época, para ser homossexual, tinha que ser homem também. Porque era muita pedrada, era curra, era assalto, que jogava assalto fora para correr da polícia. Não era como hoje, não. Quem está lembrado de uma música que diz: joga a pedra da Geni? Eu tinha 3 anos quando minha mãe ouvia essa música. Eu levei muita pedrada com essa música. Muita pedrada. Eu acordei, eu ficava assim, feito espelho, e já me achei homem. Foi a pior fase da minha vida. Porque eu saí de um lugar onde eu era aceito, que todos ali eram sujos e eram iguais. E fui para um lugar de religiosos e santões, que não tinham capacidade, nem conhecimento, pela ignorância que tinham, de me ajudar. Então eu já ouvia dentro da igreja: ai, 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 ai. Mas eu amei a Jesus. Eu não via Jesus para me dar um carro, me dar uma casa, me dar uma mulher e me dar filhos, não. Eu amei a Jesus que Ele me deu paz, me deu alegria de viver, me fez reconhecer quem eu era, me deu amor no meu coração, me ensinou a amar quem mais odiava, que era meu pai, a qual eu ganhei para Jesus e hoje dorme no Senhor. Glória a Deus. E às vezes nós viemos à igreja, servimos a Deus por interesse pessoal, estamos amantes de nós mesmos, servimos a Cristo por conveniência, e não porque amamos ao Senhor. Eu viajo para a Europa há 27 anos. Eu nunca pedi oferta em igreja nenhuma da Europa que eu preguei. Viajei Ásia e África, e em igreja nenhuma do Brasil. Sou conselheiro do Ministério de Cassiane Jarinho há quase 8 anos. Estiveram aqui agora cantando. Não faço da minha vida espiritual prostituição e meios de ganhar dinheiro, porque o evangelho não é comida e não é bebida, mas é o poder da palavra transformadora. Oh, glória a Deus. Oh, que coisa boa! Quando eu acordei naquela segunda-feira, eu disse: mamãe, eu aceitei a Jesus hoje na igreja como meu salvador. E ela disse bem assim: ganhei na loteria esportiva.
Você está entendendo? Ela cansou de apanhar do meu pai por minha causa. Ela levou muita surra do meu pai por minha causa. E ela disse, foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu tive uma trajetória boa. Porque ali, eles não tinham condições de me ajudar. Então Deus foi trazendo pessoas capacitadas. Trouxe o pastor Kleber Moura, que é um pastor de Niterói, do Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer o seminário, aí estive com o pastor Biraci Xavier, que é vivo, que ele foi meu conselheiro, que me casou. Depois eu fui membro da Penha, da Assembleia de Deus da Penha, quando eu tive com a Antonieta Rosa, e aí a família Rosa que me ajudou. E a família de Paula também. O dia de Paula tinha uma loja em Niterói chamada Loja Desperta Brasil. Quem conhece essa loja? Aqui ninguém conheceu, né? Quem é do Rio de Janeiro antigo, crente antigo? Que tinha um programa da rádio bem assim: Desperta Brasil, tá na hora do evangelho anunciar. E ali eu ia naquela loja. Eu ia ali naquela loja, sempre conversar com uma mocinha, que ela hoje mora a Geneve, é de lá. De lá, eu conheci ela e ia bem aquela menina, mas lá de lá, ela era muito feia. Feia! Ô mulher feia! Mas um coração de ouro de Deus. E eu disse, de lá Deus vai te abençoar na Europa. Eu vou para a América, não você vai para a Europa. E Deus fechou toda a porta da América, eu trouxe ela para a Europa. Ela já é casada há 18 anos e é feliz, irmãos. É uma pessoa lá do cantão do Rio de Janeiro, hoje tem passaporte suíço, tem passaporte francês, fala merci, fala bonjour, fala francês melhor do que eu. E ali ficou aquela coisa muito boa. Eu fiquei ali e ali eu conheci a minha mulher. Ela estava assim num canto, eu entrei na loja e quando ela olhou para mim, o Senhor me disse, essa será tua esposa. Eu não pedi. Eu não me acharia capaz. Porque eu nunca tive nada com mulher nenhuma. Sempre tive nojo de mulher, como é que eu ia casar? Mas se o Filho te libertar, verdadeiramente tu és livre, porque você é nova criatura e tudo se fez novo. Quero dizer que nessa brincadeira eu tenho 32 anos de casado. Amém. E continuo apaixonado pela minha mulher. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Pena que ela não está aqui comigo, ela está em Lisboa, mas Deus nos dará o privilégio de um dia estar aqui junto. Amém. Se assim tiver no coração dele. Amém. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Eu não sei qual é a sua luta pessoal. Qual é o gigante que te afronta e te confronta? O que o diabo tem roubado da sua vida e da sua família? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que passa disso não é vontade de Deus. Até quando Ele nos prova, Deus nos prova. Hein, queridos? Deus nos prova? Sim. No livro de Deuteronômio diz bem assim, eu, o Senhor, eu mesmo vos atraí ao deserto para vos provar, para ver o que se passa em vossos corações.
Deus às vezes nos prova para ver se realmente nós amamos Ele, para ver se realmente nós confiamos nele, para ver se realmente nossa esperança está nele, e se Ele é tudo aquilo que falamos, porque falamos, mas quando vem a prova para provar a palavra que falamos, nós fugimos, nos escondemos e nos acovardamos e colocamos tudo no cofre, aquilo que falamos. Não sejais mais ouvintes, mas porém cumpridor da palavra. Nós temos que ouvir, receber e crer e colocar em ação, e Deus fará o resto. Amém. Eu quero convidar você para vir à frente. Que Deus falou com você. Só que Deus falou com você. Que nem a moça que toca aqui o órgão, aquela voz tão linda. Ah, é você. Você pode cantar, querido, bem assim? Só por ti eu cantarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, porque sei que vive está, e um dia voltará do céu para me buscar. Aleluia. Você chegou a colher leite para cantar? Não. Se tivesse, pode É que eu estou tentando lembrar. Você pode vir à frente, por favor. Eu quero orar por vocês. Eu li no princípio que a esperança para a árvore que for cortada. Há esperança. Às vezes pensamos que perdemos. Nós não perdemos. Crente não perde. Crente ganha. Às vezes a dificuldade é tão grande que vem nos sucumbir o medo. E a arma do diabo é o medo. Ele sempre põe o medo. Você não vai conseguir. É difícil. É isso. Irmãos, eu entrei esses anos todos na Europa sem dinheiro nenhum na carteira. Só pode entrar com 1.000 francos. Eu disse, vou entrar com 10 de Jesus na minha frente. Com 10 centavos. Ah, pastor, tem que mandar uma carta. Eu não dependo de carta de pastor, eu dependo do Senhor abrir a porta. Amém. E eu não me esqueço, aleluia, glória a Deus, Deus está aqui, de uma pessoa que me disse bem assim, pastor Jorge, quando você chega no aeroporto, você não chega sozinho. Há um anjo que te acompanha, e as pessoas pensam que é tua segurança. Que para onde você vai, o anjo vai, e nenhuma fronteira foi fechada. Aí eu cheguei aqui agora em Londres, e ele me perguntou, você vai para onde? Eu disse, não sei. Você não sabe para onde você vai? Eu disse, não sei. Qual o endereço? Aí chamou um rapaz que fala espanhol, né? E eu disse, Senhor, eu estou convidado para estar aqui. Mas ele perguntou, eu vou para o norte e sul, eu não sei para onde eu vou, eu sei que eu estou aqui. Aí ele riu de mim. E foi lá, carimbou meu passaporte, mandou eu passar. Sem nenhuma burocracia, porque a verdade, ela é que impera em nossa vida. Não precisa casar, pagar para casar, bater documento aqui. Isso é coisa de gente idiota, que não conhece o poder de Deus. Eu tenho uma amiga minha que estava na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, no consulado canadense, e a amiga dela falou bem assim, olha, tem que dizer isso. Ela disse, eu não. Eu temo a Deus, sirvo ao Senhor, não tenho necessidade nenhuma de estar no Canadá, estou indo para conhecer até com prazer, mas eu não vou mentir. Aí a mulher, a conselheira, chamou ela para conversar em inglês. E ela respondeu tudo. Olha só, hein? Essa conselheira falava português muito bem, porque serviu ao Canadá no Brasil. Muito bem, eu ouvi a conversa da sua amiga com você.
e entendi a resposta, que eu falo português muito bem. Já estive no consulado do Canadá de São Paulo, se eu não me engano. Deu o visto, era de prêmio. Deus habita na verdade. Se Deus te trouxe para a Inglaterra, Ele é o teu respaldo. Ele é a tua garantia. Ele é o teu carimbo. Ele é teu green card. Ele é teu permis, como se fala em francês. Permis é a carteira de identidade. Não se preocupe, apenas teme a Deus e faz o bem, e habitará desta terra com segurança. Assim diz a palavra do Senhor. Quero que todos vocês venham aqui à frente, por favor.